Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Encontre aí, por favor, na sua Bíblia, a passagem de hoje, para você que está chegando. Está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos do 43 ao 48. Se você tem oportunidade, abra sua Bíblia, se não, toma nota. Anota, porque esta palavra é uma palavra boa, muito boa, para nós rezarmos com ela o dia inteiro. Mateus, capítulo 5, versículos do 43 ao 48. Vai abrindo a sua Bíblia. Faço aqui um convite para você. Tenho convidado as pessoas para nós irmos juntos numa peregrinação que vai acontecer agora no finalzinho de outubro e início não, é só o primeiro dia de novembro. Primeiro dia de novembro nós estamos retornando. São 11 dias de uma peregrinação maravilhosa, daquelas que penetram a alma da gente. Foi uma das peregrinações, fiz essa peregrinação uma vez, e foi uma das que mais me marcou. Sabe quando você visita um lugar e ele vem com você de volta? E você fala constantemente daquilo? Foi a experiência que nós vivemos. Nós visitamos ali no leste europeu algumas coisas muito importantes, importantíssimas. Entre elas, o local de martírio de São Maximiliano Kolbe, um homem que deu a vida para que uma família não fosse destruída. Havia um condenado no campo de concentração, não é, ali em Auschwitz, e esse homem seria executado. E ele começou a chorar pela família dele, que ficaria sem ele. Mas alguém iria ser morto, e quando ele estava sendo arrastado para ser executado, São Maximiliano Kolbe se ofereceu para ir no lugar dele. Deu a vida para que uma família pudesse continuar a existir, não é? Derramou seu sangue por causa de Cristo. Você tem ideia do que é a força de um lugar desse? Mas nós visitamos um santuário que atualmente é um dos mais importantes no mundo, porque não tem lugar nesse planeta onde as pessoas não rezam a misericórdia de Deus, pela inspiração que foi dada a Santa Faustina. E quando nós entramos neste santuário, meus queridos, eu vou te contar, o céu nos abraça. Então eu quero convidar você para nós levarmos juntos as nossas causas aos pés de Jesus misericordioso. Será uma peregrinação de profunda oração, sim, será, mas é também belíssima, 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 e eu digo para você que é realmente uma coisa maravilhosa. Quando a Obra de Maria me propôs para fazer o acompanhamento dessa peregrinação, e foi me contando ali, eu quase não acreditava, não é, daquilo que estava sendo proposto, porque realmente é espetacular. E ontem eu dizia algo que alguém veio me perguntar, que eu tinha dito que ela ficou diferente das outras. Por quê? Nessa proposta de irmos ao encontro do Santuário da Divina Misericórdia, a Obra de Maria fez a sua oferta a Deus também, o seu esforço para levar aqueles que gostariam de ir. Então, nesse mês de agosto, o Gilberto, da Obra de Maria, ele fez algo que ele, em toda a história desta obra, ele tinha feito apenas 2 vezes. Uma super promoção do câmbio, um desconto extraordinário para aqueles que estão fazendo à vista e uma super facilitação para aqueles que estão fazendo a prazo. Porque o desejo é que as pessoas possam ir ao encontro da Divina Misericórdia. Nem ele sabe explicar direito porque que Deus colocou isso no coração dele, não é? Mas provavelmente também para que você possa ir. Então estou te convidando para que nós possamos ir
ao leste europeu, é a Polônia, terra de São João Paulo II. Né? Nós vamos visitar, inclusive, o santuário que era mais importante para esse Papa, lugar onde ele gostava de rezar e onde ele obteve muitas graças. Vamos ao santuário da Divina Misericórdia, mas vamos visitar também a Hungria, a República Tcheca. E para aqueles que acham que nunca ouviram falar, né, de República Tcheca, muitos de nós carregamos na nossa infância os sinais dessa devoção. Eu me lembro que lá em casa nós tínhamos, que era muito que era distribuído naquela época, a imagenzinha do menino Jesus de Praga. Quantas crianças usaram, e lá em casa todos nós usávamos, cada um de nós tinha a sua imagenzinha do menino Jesus de Praga. Como nós éramos muito pobres, a gente usava no pescoço amarrado com linha de costura. Então ganhava ali aquela imagenzinha e colocava uma devoção que acompanhou a nossa família durante tantos anos. Nós vamos visitar também esse santuário em Praga, uma das cidades mais antigas do mundo, porque não foi destruída pela guerra. Por que será? Não é? Então, meu convite para você, entre em contato para você ter mais informações. 0, código da operadora 12, 3186 2055. É o contato da Obra de Maria. E diz aqui a palavra de Deus, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos do 43 ao 48. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ora, eu vos digo, disse Jesus, ora, eu vos digo, amai os vossos inimigos. E orai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Sede, portanto, perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos dizer, glória a vós, Senhor. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ora, eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Gente, Deus é espetacular. Só Jesus mesmo para nos dizer e nos mostrar e abrir os nossos olhos para a gente entender que existe uma bênção, existe uma graça, existe uma força de Deus, existe um amparo divino, existe um prêmio da parte do Senhor, não é da parte das pessoas, é da parte de Deus, para quem é capaz de acreditar nesta palavra, obedecendo a Jesus em amar, inclusive quem se coloca como inimigo dela. Há uma bênção de Deus para aqueles que oram pelos que lhe perseguem. E uma das graças que a pessoa recebe ao orar pelos seus inimigos é que em breve ela não terá mais inimigos. Por que que nós muitas vezes arrastamos inimizades até o fim da nossa vida? Porque nós não oramos pelos nossos inimigos. Porque fica um ranço dentro da gente quando nós nos lembramos da pessoa. E às vezes o nosso esforço está no máximo em não praguejá-la, não amaldiçoá-la, não falar mal dela, não caluniá-la, não arrumar meios de prejudicar. Mas orar
amar, abençoar, aí já é pedir demais. Não, aí é que está a chave, aí é que vem a solução para a questão. Se você amar os seus inimigos, em breve você não terá mais inimigos. E se você orar pelos que perseguem você, o Senhor será o seu amparo. E essa perseguição há de chegar ao fim. Nós precisamos pedir a Deus a graça de abrir os olhos e de enxergar nas situações aquilo que ninguém mais enxerga. Mas tem um jeito para isso acontecer. E Deus nos mostra nesta palavra. Que jeito é esse? Amai os vossos inimigos. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ora, eu vos digo, amai, amai os vossos inimigos, porque é o amor que nos faz reconhecer as bênçãos de Deus. Vou repetir, porque isso é muito importante. É o amor quem nos faz reconhecer as bênçãos de Deus. Quando a gente ama e quando a gente é amado, quando a gente é amado e quando a gente ama. E me impressiona muito uma situação que aconteceu com um homem da Bíblia, chamado José. Você já ouviu falar no José do Egito? Filho de Jacó, também conhecido como Israel. Esses dias eu falava do José aqui, porque eu sou fã dele. Gente, eu sou apaixonado por esse José do Egito. Porque ele viveu o que muitos de nós vivemos dentro de casa, em família. Ele sofreu com a inveja dos irmãos. O motivo da morte, da trama mortal contra José, porque a intenção dos irmãos era matá-lo. O motivo foi roupa. Já tinha ali um problema entre eles, não é? Mas o que determinou que os irmãos assassinariam o seu irmãozinho mais novo, o José, foi problema dentro de casa por causa de roupa. Ele tinha ganhado uma roupa que os irmãos arderam de ciúme, juntou com um sonho que ele teve, decidiram que iam matá-lo. Tudo na vida desse homem parecia dar errado, tudo. Sabe, perseguido desde criança pelos irmãos, não é? Numa certa altura, essa briga por causa de um sonho que ele teve, por causa da roupa que ele ganhou do pai. Foi levado para ser assassinado, viu os irmãos discutirem como iam matá-lo. E ele ali, assistindo tudo isso. Depois decidiram que iam jogá-lo num poço. Quando já estavam descendo ele no poço, passou uma caravana de mercadores que compravam. Tem um celular gemendo aí em cima da mesa. Desligar, por favor. Tirar do módulo de vibração. Aí decidiram que iam vendê-lo para esse mercador de escravos, não é? Esses mercadores o levaram para o Egito. Lá no Egito ele foi feito escravo, não é? Depois de um tempo, percebendo as habilidades que ele tinha, ele ganhou um cargo de confiança. Mas a mulher do seu patrão se apaixonou por ele e fez de tudo para que ele se deitasse com ela. E por ser um homem temente a Deus, foi por isso que ele não fez, porque ele era um homem temente a Deus. Não é porque ele tinha medo da morte, não é porque o patrão era bonzinho para ele. José não se deitou com aquela mulher porque ele era um homem temente a Deus e ela era uma mulher casada. E diante das várias investidas dela e das várias negativas dele, porque ele rechaçou essa mulher o quanto pôde, ela resolveu fazer o contrário, se tornou áspera, vingativa e o acusou de tê-la estuprado. E por causa disso, de novo, ele quase foi morto, foi preso, ficou anos preso. Quando uma pessoa olha para uma história como essa, a coisa mais difícil de ver é a bênção de Deus em tudo isso. Esse homem não perdeu a paciência. Você concorda? Que ele era o irmão mais novo, era o caçulinha, que foi vendido
A paciência dele vem desde a sua juventude. Desde aquela época ele era um homem de Deus. A sua confiança estava no Senhor e no Senhor ele esperou. E porque ele esperou em Deus, ele viu verdadeiros milagres acontecerem. Inclusive ele se tornou o homem mais poderoso do Egito depois do faraó. Agora o que muita gente esquece, ou nem percebeu, ou nem sabia, é que José teve um filho chamado Efraim, que Efraim significa: Deus tornou-me fecundo na terra da minha aflição. Ele deu para o filho o nome das dores dele, para ele nunca se esquecer que na terra da aflição, quando tudo cooperava contra ele, Deus o fez fecundo, não só por causa do filho, mas em tudo o que ele se envolveu. Tudo aquilo em que José estava envolvido prosperou, foi para frente, se tornou ocasião de bênção, de graça, de salvação, não só para ele, mas para a sua família e para uma multidão de pessoas. E isso tanto é verdade, que um dia os seus irmãos, passando fome em Israel, tiveram que ir ao Egito para pedir ajuda ao faraó, socorro, foram pedir comida e foram recebidos pelo principal funcionário, pelo governador do Egito, que era quem? Nada mais, nada menos do que o irmão deles. Eles não reconheceram José, mas José os reconheceu imediatamente. E José os perdoou, gente. Perdoou aos irmãos que tinham se determinado a matá-lo. E caiu numa choradeira. E os abraçou, e os perdoou, e trouxe o pai, e o irmãozinho mais novo, que ele não conhecia, porque depois que ele foi embora, que ele foi vendido, ele teve um irmãozinho mais novo, trouxe todo mundo. Inclusive passaram a viver no Egito depois disso. E quando eles caíram de joelhos e começaram a pedir perdão a José, José disse uma das palavras que na Bíblia, para mim, para o Márcio, pessoalmente, estão entre as mais comoventes. José vira para ele e diz: o mal que tramáveis contra mim, Deus o converteu em meu favor, para que eu pudesse ser nas mãos de Deus um instrumento para a salvação de inúmeras pessoas. O mal que pretendíeis fazer contra mim, Deus o mudou em bem, mas ele precisou esperar. José teve que esperar. E enquanto ele esperava, teve uma coisa que ele precisou fazer. Ele precisou amar quem Deus pôs no caminho dele, porque sem amar a pessoa não avança com a vida dela. Não avança. É o amor que faz a gente reconhecer as bênçãos de Deus. Então, onde todo mundo via dor, todo mundo via desgraça, todo mundo via maldição, todo mundo via injustiça, José viu fecundidade. O amor que havia no coração daquele homem fez com que ele visse fecundidade. Mas eu vou te contar, amar dá trabalho. Que a gente está acostumado com essa ideia falsa, né? De amor só romântico, amor de novela, amor de filme. Isso é um desserviço. A arte serve para muitas coisas boas, viu, gente? Mas a arte também serve para muitos desserviços. E um dos grandes desserviços que a arte fez chegar a nós foi nos convencer de que amor é essa água com açúcar que a gente vê nas novelas. Aquilo lá não é amor, não. Aquilo lá é paixão, aquilo lá é romance, aquilo lá é outra coisa. E é claro, pode ser que você viva um amor romântico, pode ser que no meio do seu romance haja amor, mas nunca confunda romance com amor, porque são duas coisas completamente diferentes. Amar dá trabalho, amor dói. Quando a gente ama, a gente sofre, porque o amor nos torna suscetíveis.
Até o Deus onipotente, infinito e intocável sofre por causa de amor, você sabia? Tem gente que, entre os filósofos, eles diziam que Deus, sendo sumamente bom e perfeito, ele não pode sofrer. A pessoa pode entender do infinito, mas não entendeu nada de Deus e não entendeu nada do amor. Deus não sofre porque ele tem uma imperfeição. Nós sofremos por causa das nossas imperfeições. Nós sofremos com os nossos ciúmes, nós sofremos com as nossas invejas, nós sofremos com as nossas fraquezas, porque não só a fraqueza que nos leva a cair, mas a fraqueza que nos impede de obter o que a gente quer. A gente sofre com isso. A gente sofre com as nossas deficiências, com as nossas insuficiências, com a nossa imperfeição. Deus não. Deus sofre, mas sofre por amor. Sofre ao ver quem Ele ama se condenando por causa do pecado. Aí você entende por que o diabo desce contra nós com todo furor, porque não podendo atingir a Deus, ele procura enxovalhar a imagem e semelhança de Deus, que sou eu, que é você. E sabendo, porque ele sabe, talvez você não saiba o quanto Deus te ama, mas o diabo sabe. E sabendo o quanto Deus ama você, o demônio procura feri-lo no amor que ele tem por você. O pecado ofende a Deus? Ofende. Ofende-o no seu amor, enquanto mata quem ele ama. E assim, quem ama sofre também. Tenho certeza que se você ama alguém, você já sofreu por esta pessoa. Como Deus sofre por mim, como Deus sofre por você. E sofre porque também, além das decepções, não é? Das impossibilidades que nós temos de mudar a pessoa, a gente sofre porque amar dá trabalho, gente. Amar exige cuidado, não é? Amar existe. Então, trabalho não é só o que a gente faz. Trabalho é também o que a gente suporta. Tem muita gente que está tendo um trabalho imenso para manter a família unida. Que trabalho é esse? As coisas que ela suporta. Talvez você esteja tendo muitos trabalhos, porque você está suportando a carga da sua família nas costas. Mas deixa eu te contar um segredo, só quem ama é capaz. E só quem ama é capaz de ver a bênção escondida por trás de todas essas aflições, esses trabalhos. Quem ama é capaz de chamar de Efraim o fruto do que está sofrendo. O que é mesmo Efraim, Márcio? Deus tornou-me fecundo na terra da minha aflição. Deus vai tornar você muito fecunda, querida, pelas coisas que você está suportando. Aguenta firme, aguenta em Deus. Meu irmão, só Deus sabe as lutas que você tem travado, o quanto tem sido difícil para você, mas você está firme, você está aguentando. Quantas loucuras você deixou de fazer, quantas loucuras você tem evitado pensar, porque você ama. Não desistiu, porque você ama. Às vezes você nem consegue parar para pensar, né, sobre os motivos que levam você a continuar, mas agora ouvindo você vai percebendo, é amor, é amor. Deus vai te fazer fecundo nessa terra de aflições. Você verá a glória de Deus resplandecer naquilo que você está aguentando sem desanimar. Escreve o que eu estou te falando, mas para isso você não deve desistir. E para não desistir só tem um jeito, amar. Porque a chuva cai. Você viu o que diz a palavra de Deus? Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Como? Amando os vossos inimigos e orando por aqueles que vos perseguem. Pois Deus faz nascer o sol, seu sol, sobre maus e bons, e faz cair a sua chuva sobre justos e injustos. A mesma chuva que Deus derrama sobre justos e injustos provoca gratidão em alguns e ressentimento em outros. E Deus não deixa de mandar a sua chuva. Então eu também não posso deixar de amar.
por causa dos ingratos, por causa dos ressentidos, por causa daqueles que não reconhecem. Eu tenho, inclusive, é que entender, é que uma pessoa desprovida de amor, ela não consegue ver a bênção por trás daquilo que ela está enfrentando, por causa daquilo que ela está vivendo. Pelo contrário, vai encontrar motivos para reclamar. Sempre haverá aqueles que reclamam, sempre. Mas enquanto uns reclamam, existem aqueles que descobrem sempre um porquê se alegrar. Nesse dia de hoje, nesse Sorrindo para a Vida, você está entre aqueles que encontram motivos para reclamar? Ou entre aqueles que encontram motivo para se alegrar? Porque as coisas acontecem para todos nós. Tem muita gente hoje que está rezando conosco, mas que está trazendo no coração a dor de um relacionamento que acabou, de uma sociedade que se desmanchou. Tem pessoas que estão nos acompanhando agora, pode ser até que seja o seu caso, que está nos assistindo para ganhar forças e ser consolado por Deus diante de uma demissão que você acabou de receber, acabou de ser demitido, depois de tantos anos de trabalho, no momento que você contava tanto com esse emprego como uma segurança para a sua vida, e aí me vem uma demissão. Você tem ideia de quanta gente está nos acompanhando agora, que está rezando e pedindo a Deus saúde, que está lutando contra uma enfermidade, que se alegrou com o testemunho que ouviu, porque encontrou esperança para a sua enfermidade, na oração. Nós temos que aprender, a partir da palavra de Deus, a olhar as coisas que acontecem na nossa vida, sabe? Sabe quando caem aquelas chuvas violentas no verão, que incomodam a tantas pessoas? Há pouco tempo a gente estava enfrentando essas chuvas aqui em Cachoeira Paulista. Esses dias, mesmo já não sendo verão, nós tivemos aqui um vendaval, não é? Sim. Uma chuva, sim, que foi violenta. Foi rápida, mas foi violenta. Às vezes acontece, né, que caem essas chuvas que incomodam a tantas pessoas. Mas eu tenho alguns amigos que eles são agricultores. E onde muita gente vê motivo para reclamar, eles veem motivo para louvar. Louvam a Deus. O homem que cuida da terra vê mais do que a chuva que cai diante dos seus olhos. Enquanto alguns veem a roupa que foi suja no varal, a casa que se encheu de folhas, a chuva que arrancou o telhado e que acabou molhando dentro de casa. Sabe o que essas pessoas veem? O seu amor e a sua esperança, seu amor pela natureza, faz com que eles enxerguem um campo verde, milhares de flores brotando, a sua plantação produzindo. Eu tenho um amigo que ele planta café. Eu ainda não tive a oportunidade de visitá-lo na época da colheita, mas eu vou. Mas eu já peguei o café verdinho, bem cheio, já peguei meio feinho, esqueletado, já peguei florido, que é lindo, 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 mas nunca peguei na fase do fruto maduro, sabe? E da colheita. Uma hora dessas eu quero ir lá para ver. Mas é isso que ele enxerga quando tem a chuva. Várias vezes ele me manda os vídeos mostrando a beleza dessas várias etapas. E aí eu perco um tempinho ali olhando e me alegrando, porque enche os olhos da gente. Mas é preciso ter amor e ter esperança para conseguir ver a bênção, onde muitos veem incômodo. Então deixa eu te contar uma coisa. Não chove simplesmente água. Não se trata do céu açoitando violentamente, né, a terra com uma tempestade. Se trata do tempo que chega como um feliz mensageiro que anuncia a chegada de um sem número de flores e de frutos. É assim com a terra e é assim com a gente também. Essa tempestade na sua vida é só um mensageiro, meu amigo, contando para você que tem fruto vindo aí pela frente, que as flores vão brotar. Quem sabe se nessa manhã de oração aqui entre nós, né, nos Sorrindo para a Vida, muitos acompanhando de casa, outros já acompanhando o seu trabalho,
Tem gente que está pelas estradas desse nosso Brasil, rezando conosco aqui no Sorrindo para a Vida, dentro de um caminhão, num carro. Tem gente na costa, trabalhando, nos rios, dentro de uma embarcação e acompanhando a Canção Nova, você sabia? Há pessoas que estão na roça agora com seu radinho sintonizado, trabalhando, cuidando dos animais, cuidando da terra, plantando, cultivando e ouvindo a Canção Nova, sorrindo para a vida. Há muitos que estão nos hospitais, lutando pela própria vida e em oração, e a Canção Nova está ali, sendo um consolo. Quem sabe se um filho querido de Deus está enfrentando agora, nesse momento, um dia de céu fechado, suportando o peso da tempestade. Talvez seja o que está acontecendo com você. Quem sabe tem alguém dizendo no seu coração assim, né? Meu Deus, diante desta palavra eu quero dizer, está chovendo, é forte sobre mim. O Senhor disse que faz cair as suas chuvas sobre bons e maus, mas sobre mim está despencando um toró, né? Está arrebentando uma tempestade, estão chovendo dificuldades que parecem ir além da minha capacidade de suportar. Meu Deus, pega leve nessa chuva, porque eu não sei se eu vou aguentar, não é? Às vezes a chuva da decepção é muito forte. Às vezes você foi desapontado por alguém que você nunca imaginou. É duro, né? Quando a traição vem de uma pessoa que você nunca imaginou na sua vida que ela ia tomar posição contra você. É duro quando você ouve que um comentário assim, mordaz, sabe? Pernicioso, que foi dito a seu respeito, saiu da boca de alguém que você ama. É duro, né? Quando você descobre que a pessoa que você chamava de amiga ou de amigo não tem a mesma impressão de você que você tem dela. Para você era um amigo, mas para ela, você não era lá essas coisas. É duro o desapontamento. É duro o desapontamento quando você descobre que um filho mentiu para você numa coisa grave. Eu fico imaginando como deve ser duro para uma mulher que é fiel ao seu esposo, descobrir que está com uma doença venérea, sendo que ela nunca se relacionou com ninguém fora do casamento. Deve ser duro demais. É um desapontamento tremendo que rasga a alma de muitos homens que saem para trabalhar, que têm amor à sua família e de repente descobre que enquanto ele está lá no trabalho, lutando para levar o sustento para casa, sua esposa está envolvida com outra pessoa. E nós poderíamos ficar aqui a manhã inteira falando dos desapontamentos, porque fazem parte da nossa realidade. E o luto, gente, o luto caindo sobre a minha vida, fazendo o meu coração tremer e estremecer diante de tanto sofrimento, porque dói o desapontamento. Mas e a dor de você ter rasgado da sua vida uma pessoa que você nunca achou que fosse morrer? Porque a gente nunca espera que as pessoas que nós amamos morram, né? A gente nem quer pensar nisso. A gente nem permite que alguém venha falar para a gente sobre a possibilidade da morte de alguém que a gente ama. Então a gente vive como se isso nunca fosse acontecer. E quando chega, que facada no peito da gente. Então parece que uma chuva de aflições estão caindo sobre nós. E talvez seja o que esteja acontecendo com você nesse dia. Mas só o amor de Deus pode nos fazer ver que não é bem assim. Só o amor de Deus pode abrir os olhos, os nossos olhos, para ver que a vida não se resume a isso. Gente, o maior presente que Deus me deu quando eu tive meu encontro pessoal com Jesus foi abrir os meus olhos para uma vida nova. Até um dia uma pessoa quis me dar um sacode e falou para mim que eu precisava ser mais afetado, ser mais melancólico e ser mais triste, porque eu ouvi isso.
Porque estar sempre bem faz com que as pessoas odeiem a gente. E haveria gente me odiando por eu estar sempre bem. Eu não posso fazer nada por isso. Eu sinto muito, me desculpe. Mas eu já gastei a minha cota de lágrimas, de tristeza e de perder o meu tempo vendo só o negativo da vida. Eu não me tornei otimista, eu me tornei um homem de fé. Eu não passei a ver coisas boas, eu passei a ver Deus ao meu lado em tudo que eu vivo. E se Deus está comigo, eu não tenho medo mais. A única coisa que eu quero saber é o seguinte: o Senhor está comigo? Há vontade de Deus naquilo que eu estou fazendo? É esse o caminho que Deus quer? Então, meu filho, o resto merece esse nome, é resto. O resto é resto. A única coisa que você precisa se assegurar é de que Deus esteja com você e de que você esteja com Deus. Porque aí os nossos olhos se abrem e aonde o povo vê desgraça, desespero, tristeza, a gente vê oportunidade. Tiraram isso de você, ótimo. A minha vida não se resume àquilo. É a chance de começar outra vez. Olha, a gente envelhece quando a gente fica sempre nas mesmas coisas do mesmo jeito. Não é o tempo que envelhece a gente. É a gente ficar preso num ciclo vicioso. E isso nos envelhece. A nossa vida precisa ser renovada. E Deus nos ama tanto que Ele quer nos fazer novos todos os dias. E às vezes, para nos fazer novos, Ele chacoalha para longe de nós, joga lá no meio do mato, uma coisa que a gente achava que a gente não podia viver sem aquilo, não é? E quando você tem fé, em vez de você dizer, e agora o que vai ser da minha vida, você olha para Deus e diz assim, doeu, porque eu não esperava perder isso, mas bendito seja o Senhor, que sabe todas as coisas, e de repente você percebe que a sua vida ficou mais leve, não é? Só o amor de Deus pode nos fazer ver que a nossa vida não é só dores e sofrimentos. O que há em sua vida não são chuvas de aflições, são chuvas de bênçãos. Até dessa morte, até dessa enfermidade, Deus vai tirar um bem que você desconhece. Se Ele tirar disso a sua salvação, já é motivo para você festejar até não aguentar mais. Já é, mas não é só isso. Ele faz muito mais. Basta que nós confiemos na palavra do Pai. A gente precisa aprender a confiar na palavra de Deus. E da chuva que nos golpeia, Deus vai fazer brotar os mais belos frutos do Espírito Santo que a gente jamais descobriria se nós não tivéssemos passado pelas tempestades. Eu conto para vocês, sabe? Uma vida em comunidade é uma vida em família. E não é fácil. Não é fácil uma vida. Olha, se ilude a pessoa que acha que quando entra numa comunidade com uma canção nova é só o céu. Tem muito mais de purgatório, viu? Tem muito mais de purgatório. Tem muita luta, muito sofrimento. Mas por quê? Porque as pessoas são ruins? Não, porque as pessoas são pessoas. Imagine que você juntasse da sua casa, não só o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, mas vamos dizer que você juntasse esses. Aí agrega agora também os seus tios, os seus primos, os seus cunhados, os seus genros, o seu sogro, põe todo mundo para viver junto. Olha o retrato de uma comunidade aí. E aí põe 24 horas por dia nisso, vocês envolvidos em seus trabalhos. Às vezes eu encontro um casal que diz assim, nós estamos tendo problemas porque nós estamos no mesmo trabalho juntos. Nós temos a nossa empresa, eu trabalho com ele, então a gente já convive em casa, e aí tem a convivência no trabalho, não está dando. Mas casou para quê? Aprende a conviver, aprende a se acertar, aprende a se respeitar. Agora, marido e mulher, às vezes, têm dificuldade de estar junto num trabalho. Imagine que não fosse só a sua mulher, só o seu marido, mas fosse todos os seus parentes, sua sogra, seu sogro, seu cunhado, seu genro, seus tios, seus primos, vocês vivendo 24 horas por dia juntos. É uma comunidade. E aí, conseguiu ter um retrato? Tem muitas alegrias, tem muitas brincadeiras, tem muita diversão, tem muitos bons projetos. E aqui nós temos uma coisa maravilhosa, nós temos Deus à nossa frente. Isso faz muita diferença, muita diferença.
Mas tem lágrimas, tem dores, tem sofrimentos, tem incompreensões. Às vezes tem alguma maldade também. Que a pessoa que vem com as suas doenças emocionais. E sofremos uns com os outros. Mas eu preciso te dizer que das coisas mais preciosas que Deus fez na minha vida, dentro da Canção Nova, as coisas mais preciosas brotaram dos momentos mais difíceis que eu passei. E se não fossem aquelas tempestades, eu não teria visto os frutos e as graças que rebentaram na minha vida. Quando eu morei no Rio de Janeiro, quase 2 anos, foi o segundo lugar da Canção Nova no qual eu morei. Quando eu fui mudado do Rio de Janeiro para São Paulo, eu fui diante de uma situação de equívoco, sabe? De informações trocadas. Eu fui feliz, mas eu me senti profundamente injustiçado. E eu lembro que quando eu recebi a notícia, eu ainda disse isso. Eu já sabia que ia ser remanejado, eu estava indo com alegria, mas saber agora os motivos, para mim, é uma tristeza. E a pessoa me pediu desculpas, porque entendeu que a decisão foi tomada em cima de suposições equivocadas, mas que agora eu já tinha sido remanejado. Gente, a injustiça da situação não roubou a minha alegria, porque eu acreditava que na obediência estava a vontade de Deus para a minha vida. E quando eu cheguei lá em São Paulo, eu achei a minha Rose, o amor da minha vida, a minha mais querida, que se eu tivesse retrucado, se eu tivesse sido resistente, se eu tivesse sido refratário, eu teria perdido essa bênção. Eu teria perdido, não pensar, Deus ia fazer, não, eu teria perdido essa bênção. O meu amor que se transformou no casamento mais feliz da minha vida e nos meus filhos, são fruto também de uma situação que eu não compreendi. O que será, hein, que está vindo para você por depois dessa situação que você não compreende? Eu vou encerrando aqui dizendo para você que nós sempre vemos a chuva, mas será que nós vemos também as flores? Nós sentimos a dor das provações, mas Deus vê a flor que desabrocha na nossa vida. Nós retraímos perante o sofrimento, mas Deus vê não só a retração, aquela repulsa que a gente tem da dor, Ele vê a eterna compaixão que vai se formando no coração da gente, porque só quem sofreu sabe o que é o sofrimento do outro. Como é que a gente aprende a ter compaixão? A partir dos sofrimentos que a gente vive. E Deus vê isso brotando dentro de nós, dentro da nossa alma. Nós sentimos o nosso coração estremecer sob a dor da separação? Sim, nós sentimos. Mas Deus leva em conta o benefício e o crescimento que a dor nos trouxe. Então não é aflição que recai sobre uma pessoa que confia em Deus, gente. Mas compaixão, amor, paciência, mansidão e muitas outras flores que vêm do Espírito Santo. Se você pode, feche seus olhos um pouquinho, põe as mãos sobre o seu coração. E tudo isso que você ouviu, todas essas coisas que estão acontecendo na sua vida, estão trazendo para a sua vida um enriquecimento que jamais a prosperidade e o conforto seriam capazes de lhe dar. Deus dá a todos. Por isso Ele nos manda amar. Porque Deus dá a todos, mas só o amor nos torna filhos. E nos faz desfrutar daquilo que os outros rejeitam. Não rejeita, não. Acolhe com amor e diz, Senhor, se Tu permitiste, vais tirar um bem daqui. Senhor, se Tu queres, eu quero. Eu vou contigo. Há um Deus que te ama, Ele tudo pode transformar. Seu amor te sustentará. Espera nele e Ele tudo fará.